Bom, eu queria voltar agora com o Gani para falar sobre um outro assunto, inclusive. Gani, mais cedo trouxe aqui a nota, né? Uma nota, eu queria ouvir sua opinião sobre um plano e um pedido de reajuste para executivos, presidente, né, e diretores executivos da Petrobras. A alegação é que há uma grande defasagem em relação a esses salários que não são reajustados, porém, a magnitude desse reajuste é o que chama a atenção. Mais de 44, acho que 43, 44% de reajuste. Queria entender um pouquinho da sua visão em relação Pois é, aqui, né, a tabela de salários, né, um presidente da Petrobras, então João Paulo Prats, ganha 116 mil reais mensal. A Dilma ganha mais, é verdade. É verdade, mas né? Não Você viu? Muita gente imaginava que ela ia ser indicada para a Petrobras. Se deu bem, né? Se deu bem. 290, a Dilma ganha mais, verdade. Né? Transpetro 101, BNDES 80 mil, enfim. Eu gosto desse tipo de tabela porque é bastante palpável, é bastante concreto. E aí agora um aumento de 44%, então o diretor da Petrobras ganharia aí quase 150 mil reais. É para esse valor. Veja, tudo isso é pago com o nosso dinheiro. Então, somos nós bancando lá esse alto salário do presidente. Por que não delegar isso para a iniciativa privada? Por quê? Por que eu tenho que ficar bancando lá o presidente da Petrobras? Qual é o sentido disso? Dado que a empresa privada, ela acaba... Isso é evidente, basta olhar a evidência, ela acaba, pega a Vale, tá? Vamos pegar a Vale que era lucrativa. Eu não estou pegando uma empresa que era deficitária, eu quero o exemplo da Vale que era lucrativa. Então pega a Vale, hoje ela gera mais emprego e mais dinheiro para o governo sendo privatizada do que quando ela era estatal. Então a pergunta é, Paula, por que não privatizar? Por que tem que ficar estatal? O fato da empresa passar para a iniciativa privada não tira a soberania do país, certo? Porque o petróleo continua, né? A União é dona do petróleo, né? O petróleo aqui é da União. A empresa só tem lá o direito de exploração e refina e vai pagar e está de acordo com regras da sociedade brasileira. E quando eu falo privatizado, pode ser privatizado também para o capital nacional, não necessariamente o estrangeiro. E essas empresas vão gerar mais renda para o governo, para as pessoas, mais empregos. Então, por que não privatizar? Por que a gente tem que ficar bancando? Porque não é só o salário do presidente, né? O do presidente é mais emblemático, mas é de todo funcionário, do funcionalismo público dessas empresas. Qual é o sentido da gente bancar? Não tem sentido, né? A gente não poderia estar utilizando esse dinheiro para outras finalidades, por exemplo, algo que é claro que não interessa, porque não dá voto, mas é essencial porque tem impactos na saúde e na educação, que é saneamento básico. Então vamos usar esse dinheiro para investimento em saneamento básico. Outro dia eu li uma estatística aterrorizante. 38% do estado da Bahia tem acesso a tratamento de água e esgoto. 38%. Apenas. E desses 38, apenas metade tem o tratamento completo, né? Então, peraí, você tem um déficit de saneamento básico no país, que é uma coisa... A pessoa que não tem o saneamento básico, eu acho assim, ela vive num estado deplorável, porque ela está sujeita a doenças. É inaceitável. Né? Inaceitável. E outra, isso você tem impactos na educação também, porque essa pessoa vai ficar doente, como é que ela vai estudar? Como é que você pode falar em educação se a pessoa não tem nem saneamento básico, não tem condições? Então, vamos privatizar justamente para sobrar dinheiro para essas áreas, mas não é prioridade, porque tem muita gente que nessas empresas, a gente sabe, é cabide de emprego. E aí, só para estender a discussão. E justamente o próprio governo, né, principalmente o governo do PT, que ficou ali muito tempo, poderia ter começado lá atrás esse trabalho justamente no Nordeste. Né? Pois é, exatamente, né? E é fora que a Embasa lá que está, né, a empresa de água lá da Bahia, enfim, e, o governo, e lá é governado pelo PT. Então, assim, agora, vamos lá. Essa agenda de privatizações, infelizmente, ela ficou parada durante 13 anos. Tá? Porque avançou muito com o governo Fernando Henrique, houve uma série de privatizações muito importantes na sociedade brasileira e ela foi retomada lá no governo Temer. A gente voltou a discutir privatização no governo Temer. Aí avançou com a privatização da
Eletrobras, né, que foi privatizada. E agora já que agora tem um risco de restatização. Um risco enorme. E aí a gente pega a lei das estatais, que foi um baita avanço também no governo Temer. Aliás, o governo Temer fez uma série de avanços na área da economia, institucionais. Em 2016 veio a lei das estatais. Sem muito holofote, por sinal. Sem muito holofote, né? Ele tem aquele estilo mais bastidor e menos palanque, o que eu acho legal, para falar a verdade, né? Só que infelizmente não dá voto, né? Mas então teve muitos avanços ali em 2016 e teve a lei das estatais, que inclusive, dado que a empresa é estatal, então vamos pelo menos deixar a empresa com cara de setor privado. Critérios técnicos para a contratação, e um desses critérios técnicos é colocar uma janela de 3 anos se a pessoa teve cargos políticos, ou disposição pública, política, sindicatos, enfim, políticos e afins, para você poder ocupar um cargo técnico. Se você está nessa janela, você não pode. Por que isso? Qual é a lógica disso? É justamente para você chamar técnicos para ocupar cargos na presidência dessas empresas. E elas agirem de maneira racional, né? Agirem buscando a eficiência econômica. Qual que é o ponto, Paulo? Agora revoga-se isso, não é isso? E aí agora, pelo Supremo Tribunal Federal, na canetada do ministro Ricardo Lewandowski. O Partido Novo entrou com uma ação tentando derrubar, não conseguiu, ficou parado, né? Estranhamente, quando os partidos de esquerda entram, rapidamente eles têm ali a decisão tomada. Mas, enfim, isso é uma outra história. E agora eu posso ter a indicação política. Por quê? Porque acabou essa janela. Acabou a janela, né? Então, um mês não é nada. Você tem indicação política. Qual que é o perigo que a gente viu isso no passado? A empresa estatal vira moeda de troca. Vem cá, eu preciso do apoio lá dos seus deputados no Congresso, sabe? Mas tem um carguinho ali numa estatal, a gente vai indicar 2 diretorias aí para vocês, para os teus... Tudo bem? Começa a virar o balcão de negócio, que a gente já viu isso no passado. Cá, toma lá da cá, emenda já tem, né? Mas aí começa o cargo na estatal. Vamos lembrar que o mensalão começa nos Correios. Lembra? Com aquela reportagem do Fantástico nos Correios. E era uma diretoria que foi indicada pelo PT.